Olá, vamos falar agora de um conceito que eu acho super legal dentro das metodologias ágeis, que é o equilíbrio entre eficácia e eficiência. A gente já viu o uso desses termos aí na administração, na escola, em português e assim vai. E a gente já conhece um pouquinho, mas vamos reforçar e vamos aplicar os conceitos de eficácia e eficiência ao nosso ambiente de trabalho, às nossas iniciativas, à nossa produção ali dentro do nosso ambiente de trabalho. E a gente vai ver que em alguns momentos a gente está prestando atenção um pouco mais em eficácia, em outros momentos a gente está prestando atenção um pouco mais em eficiência. A gente vê até uma situação mais forte, mais pessoas falando de eficiência e poucas pessoas falando de eficácia. Pode até ser uma boa provocação a gente trazer um pouquinho mais de eficácia no nosso ambiente e vale a pena a gente entender um pouco mais esses dois conceitos. Então, primeiro, um exemplo em cozinha, por exemplo, né? Um chefe de cozinha, ele precisa criar o cardápio do restaurante. Eles vão trocar o cardápio, estão fazendo uma mudança grande no restaurante, ou é um restaurante novo que precisa ser criado o cardápio. De qualquer forma, precisa criar o cardápio daquele restaurante. E aí o cozinheiro-chefe, o chefe de cozinha, vai testar sabores, vai criar novas receitas, vai criar algo novo para o restaurante. Nesse momento de criação, ele está mais preocupado com a eficácia. Ele está mais preocupado com as pessoas gostarem do prato, do sabor, daquele pedido, pedirem cada vez mais o prato. Então, como ele está mais focado em eficácia e menos preocupado com a eficiência, ele vai gastar mais recurso. Ele vai testar os sabores. Ele talvez vai fazer uma, duas, três, quatro, várias vezes o mesmo prato para testar, para achar a temperatura certa, o sabor, a quantidade de ingredientes correta e assim vai. Então ele vai pensar menos em eficiência e pensar mais na eficácia. Mas ele ainda pode inserir algumas coisas de eficiência ali. Ele pode achar o sabor que ele deseja e ainda testar um pouquinho mais para fazer mais rápido, para tentar achar uma forma mais eficiente de fazer. Também vai inserir. Mas ele está pensando muito em eficácia, porque ele está focado principalmente no resultado final, nas pessoas pedirem aquele prato. Depois que esse cozinheiro preparou as receitas, ele vai passar para a equipe na cozinha. E ele vai junto, né, com a equipe produzir aqueles pratos. Então ele vai orientar as pessoas na receita, em como produzir e assim vai. E aquilo vai para o ambiente do restaurante e o restaurante vai começar a vender aqueles pedidos, vender aquele cardápio. E aí, dentro desse ambiente de restaurante, onde as pessoas estão pedindo os pratos e o restaurante está enchendo e precisa entregar logo e o cliente não pode esperar muito, a eficiência passa a ser a coisa mais importante. Porque aí você precisa fazer na temperatura certa, no tempo, entregar logo com o sabor que já está padronizado, com a coisa que já foi planejada ali dentro do cenário. Talvez mude um pouquinho, porque num dia o produto está mais fresco ou mais maduro e assim vai. Então você pode até ter uma pequena adaptação ali dentro do seu dia a dia, mas o foco principal é em eficiência. Dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente vai ter situações onde a gente foca um pouco mais na eficácia e vai ter situações onde a gente olha mais para a eficiência. Não vamos ficar presos só em um dos dois. A gente precisa ter um equilíbrio um pouco mais nesse cenário. Um outro exemplo que eu gosto de citar é quando você precisa ir de uma cidade a outra ou de um lugar a outro para você chegar lá com a melhor velocidade, mais rápido, você vai pensar em eficiência. Mas você precisa ter o endereço do lugar que você vai. É a eficácia. Aonde eu vou chegar? Não adianta só pegar o carro e já sair dirigindo. Você precisa saber em qual direção. E se você estiver indo na direção errada, não adianta ser eficiente. Mais eficiência sem eficácia vai te prejudicar. Talvez você está indo na direção completamente equivocada. E aí você, quando descobre a direção correta, aí te prejudicou você ter sido eficiente. Então você precisa ter os dois. Precisa ter equilíbrio. Você precisa ter eficácia, saber o que é certo, onde está a coisa certa, qual que é o propósito, qual que é o resultado, onde eu preciso chegar. E também eficiência para chegar lá na velocidade melhor. Então, entre cidades, você talvez perceba que o melhor recurso é o avião, ou talvez carro. Se a cidade for muito próxima, o avião pode até gastar tempo demais.
Ou dentro da própria cidade, pode ser que em algumas cidades o carro seja a forma mais segura e mais rápida. Em outras é melhor moto por causa da quantidade de trânsito. E assim vai. Você vai melhorar a eficiência com o ferramental, com o recurso que você tem disponível. E você vai melhorar a eficácia com conhecimento, com buscando mais informação, entendendo melhor aonde a gente precisa chegar. E uma das coisas que ajuda a gente a melhorar a eficácia é validações frequentes de feedback, perguntando para as pessoas, entendendo se aquilo realmente era o que era buscado. E eficiência, melhorar nossas técnicas, nossas ferramentas. Vamos colocar agora isso num outro exemplo aqui do uso desse conceito de eficácia e eficiência. Por exemplo, uma empresa de venda de produtos, venda de livros, por exemplo. Uma livraria não faz venda de produtos ainda na internet e ela está cada vez mais perdendo cliente, o mundo virtual cada vez mais frequente, as pessoas comprando cada vez mais pela internet e livro é uma coisa fácil de ser comprada na internet, né? Então, eles precisam ir e começar a vender na internet. E aí vamos supor que dois times com diferentes formas de pensar vão atender este cliente. Então vamos primeiro falar do time A. O time A entende a necessidade. Ah, legal, você precisa fazer um site para vender seus produtos na internet. Ah, legal. E aí o cliente vai dando várias ideias, vai citando os concorrentes, o que precisa ter e, nossa, tem muita coisa para fazer para criar o site dessa empresa. Muito trabalho. E aí esse time cria um backlog, entende como é que vai ser a primeira sprint, pode ser usando o Scrum com sprints, ou pode ser entendendo o fluxo de trabalho ali, usando o Lean ou o Kanban, pode ser usando o XP, né, fazendo pequenas entregas, mas o grande foco deles é produzir o máximo de funcionalidades, porque eles precisam fazer muitas funcionalidades, eles precisam ser eficientes, eles precisam produzir muita coisa, porque o cliente tem muitas ideias. Então, nesse tipo de cenário, o mais importante é o cliente definir bem o que ele quer e o time fazer de forma eficiente aquilo que o cliente está pedindo. E aí vai ser uma procura incessante por matar o backlog, por acabar com todas as funcionalidades que precisam ser feitas. Perceba que esse time está focado em eficiência, mesmo usando metodologias ágeis. Agora, um segundo time aborda o mesmo cliente, só que com uma mentalidade um pouco diferente. Eles começam primeiro a investigar mais com esse cliente o que ele realmente precisa. E ele começa a questionar. Ah, entendi, você precisa fazer um site para vender livros na internet, porque você precisa vender os livros de forma virtual. E aí eles começam a investigar um pouco mais. Mas como é que é o seu site hoje? Ele, eu só tenho um site institucional que só diz o endereço das nossas livrarias. Tem até telefone para as pessoas ligarem, mas as pessoas ligam para ver a disponibilidade de um livro e a gente diz em qual livraria a pessoa vai lá fisicamente comprar e pegar o livro. Então a gente não tem uma forma de vender por telefone. Já começa a ligar uma possibilidade ali para esse segundo time. E esse segundo time continua estressando ali, continua entendendo um pouco mais o que precisa ser feito. Ah, entendi. E você já pensou em vender os seus livros em lojas que já existem? Ah, posso? Olha só, já vai buscando outras possibilidades e começa a criar possibilidades para atendimento. E aqui o desafio não está sendo criar o máximo de funcionalidades e correr para a gente fazer um monte de coisa. O desafio aqui não é o da eficiência. O desafio aqui está no encaixe problema e solução. Talvez uma das soluções seja vender por telefone. E aí, para ajudar inclusive essa venda por telefone, vamos só colocar um catálogo de livros no site. Talvez subindo um arquivo simples e rápido, uma entrega rápida, curta, que já valida a hipótese. Ah, mas se eu for vender por telefone, eu preciso ter um sistema de entrega, eu preciso enviar os produtos e aí você começa a organizar isso dentro da empresa. Uma outra possibilidade, ao invés de por telefone, seja usando sites que já vendem produtos, marketplaces, né? Sites de vendas de produtos que você permite colocar os seus produtos lá dentro, como Amazon, Submarino, Americanas. Hoje eles permitem que outras empresas vendam os seus produtos ali dentro. Então ele pode cadastrar os seus livros nesses diferentes sites para vender os seus livros. E ele já começa a validar um pouco mais. Opa, agora estou vendendo online.
mas esses sites mordem um pouquinho da margem dele. Tem uma taxa ali da venda e tudo mais. Opa, então agora eu preciso melhorar esse custo, reduzir este custo. Então eu vou criar o meu próprio site. Será que não vale a pena usar uma ferramenta de produção de sites de venda, como Shopify, e-commerce e assim vai? Algumas ferramentas de vendas de lojas que você já contrata aquela loja. Pode ser uma outra solução para você resolver imediatamente o problema do seu cliente, ao invés de sair correndo e fazendo um monte de coisa. Então perceba que esse segundo time tem uma visão mais voltada para a eficácia. Óbvio que ele vai ter que ter eficiência também. A partir do momento que ele escolhe aquilo que já começa a fazer alguma venda, ele vai ter que fazer aquilo de forma eficiente. O custo, por exemplo, é uma das coisas que vai ter que ser avaliado em termos de eficiência. Mas com esse segundo time, você já começa a vender nos primeiros dias. Nas primeiras entregas você já começa a vender alguma coisa. Já o time que vai construir o site, construir tudo, catálogo de produtos e tudo mais, não necessariamente você vai começar a vender no primeiro dia. Você vai ter que buscar entregas que potencializem a venda logo de cara. Então você vai ter que equilibrar a eficácia e a eficiência dentro do seu fluxo de trabalho. E isso acontece todos os dias no nosso ambiente de trabalho. A gente fica muito focado em sair fazendo, na eficiência, em resolver aquilo da forma como a gente já sabe, da forma como a gente já está acostumado, e não necessariamente é o que vai resolver o problema. A gente precisa ter foco no resultado, entender melhor aquilo que o nosso cliente precisa, entender um pouco mais o que é a eficácia. E, como eu já disse, uma das coisas que ajuda muito a gente a entender a eficácia, ciclos cada vez mais curtos, entregas cada vez mais frequentes. Depois da primeira entrega, quantos livros a gente vendeu? Com o primeiro time, talvez nenhum. Com o segundo time, talvez já tenha alguma venda. Depois da segunda entrega, passou mais um tempinho. Quantos livros a gente vendeu? Olha só, a gente vai evoluindo e ganhando cada vez mais vendas. E aí a gente começa a prestar atenção em outras coisas, como custo e assim vai. E no outro time, a gente só está olhando para a quantidade de funcionalidades. Se aquele site está igual ao nosso concorrente. Pode não ser uma solução interessante. Então vale a pena a gente buscar esses dois equilíbrios. Então dentro do seu sistema, dentro do seu ambiente, dentro do seu ambiente de trabalho, vai ter essas duas medidas. Você vai ter que melhorar a sua eficiência e também melhorar a sua eficácia. Também achar um público novo para comprar o seu produto, uma segmentação de mercado nova, um cliente que você nunca conseguia vender antes, faz um experimento, testa, começou a comprar, você está buscando cada vez mais eficácia. Mas nesse momento de experimentação, você vai gastar mais recurso. Você vai se preocupar um pouco menos com a eficiência. Você vai ter que fazer diferentes ideias, implementar diferentes possibilidades para tentar identificar qual que o seu cliente quer. Então você vai ter que ter momentos onde foca mais em eficácia e gasta-se um pouco mais de recurso e solta um pouquinho a mão da eficiência. E depois você vai ter momentos de eficiência para você garantir um custo menor, redução dos desperdícios e assim vai. Então a gente vai precisar equilibrar isso. E dentro das metodologias ágeis, dá para a gente inserir esse conceito em todas as metodologias. Dentro do Scrum, dentro do XP, dentro do Lean, dentro do Kanban, dá para a gente inserir esse conceito. Legal? Então isso foi um pouquinho desse conceito de eficácia e eficiência. Compartilhe esse vídeo com alguém que vai ter insights e vai ter ideias bem legais com esse conceito de eficácia e eficiência. Siga a Synergic nas redes sociais e nos vemos na próxima.